Muito bem. Vamos lá, cá estamos reiniciando as nossas aulas nesse dia 5 de agosto. Depois de 5 longas semanas, voltamos aqui a nos encontrar. Nós estivemos, alguns de nós aqui, fazendo papos informais ao longo dessas semanas, muito agradáveis, muito produtivos, como sempre, mas o nosso compromisso com o estudo, de fato, reinicia hoje, né? Então, vamos esperar mais um pouquinho, deve ter mais algumas pessoas para chegar, mas nesse meio tempo, vamos fazer a nossa abertura, agradecendo aos nossos queridos amigos, nossos anjos de guarda, nossos protetores, aos amigos que nos acompanham do plano extrafísico, aqueles que vão nos assistir depois, toda a egrégora do Lar Seara Esperança, em especial Frei Abílio, Dona Matilde, e juntos vamos expressar essa nossa gratidão e pedir a permissão, a bênção e a proteção do nosso mestre e de todos os seus assessores, para que esse nosso encontro possa trazer reflexões importantes e nos ajude a andarmos mais alguns passinhos no nosso aprendizado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra, assim como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa-nos por nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Olá, Mel, boa noite, tudo bem? Quentinho aí? Graças a Deus. E com a voz renovada, hein? Zerada. Deixa eu ver, É. fala mais um pouquinho aí. Deu uma melhorada boa, graças a Deus. Tá normal, isso é ótimo. Então tá bom. Gente, ambos os capítulos de hoje, dos dois livros, são capítulos bastante longos. Tá? Esse 27 do A Luz o Libertará, que é o poder do perdão, ele tem. Não dá nem para contar, aqui são muitas páginas. Né? Um texto realmente bem longo. E o do Consciência também, que é regressão de memória, como terapia do espírito. Então, nós temos dois caminhos aqui. Ou a gente escolhe um deles e faz o capítulo inteiro na aula de hoje, e na semana que vem a gente faz o outro livro, ou fazemos metade de um e metade de outro. O que vocês sugerem? Acho que inteiro de um para não perder o raciocínio. Também Também concordo, somos. concordo, Eu também Gil. concordo. Ok, Mel, Também Melhor. concordo. Também. legal. Então a gente faz assim, a gente pega, eu acho que é mais importante até pelo conteúdo e pelo momento, esse do A Luz do Libertadá é um tema assim que sempre nos afeta a todos, né? E que é muito importante a gente se aprofundar sobre ele. Então vamos começar por ele. Mel, apesar de você estar com a voz zerada, tá? Caso você cansar, quiser ler até um determinado ponto e depois trocarmos, sem problema, fica à vontade. Então, vou deixar contigo aí o início, Ok, tá vamos lá. bom? Uhum. Então vamos lá. O poder do perdão. A paz interior só pode ser alcançada quando praticamos o perdão. Perdoar é renunciar ao passado e o meio de corrigir nossos erros de percepção. O perdão é a chave para a transformação. É a passagem para a quinta dimensão. É preciso ter uma total atitude de perdão para atingir a vida eterna nos reinos superiores, diz Sananda, o professor que veio para transmitir a mensagem deste capítulo. Quem melhor que o próprio Sananda
Jesus, o Cristo, o Mestre do Perdão, para transmitir esta mensagem? Seus ensinamentos abrangiam muitos assuntos, mas o perdão era sempre o centro de tudo o que ele ensinava. Há 2000 anos, sua essência já compreendia o poder do perdão e a necessidade que a humanidade tem de atingir esse estado mental. Hoje, Sananda, o mestre da metafísica, revela a ciência que há por trás do poder do perdão. A meus mais distintos colegas na luz. Venho da casa de meu pai para dar orientação sobre o significado e o intento do perdão. É com prazer que transmito esta informação, pois todos os que tiverem capacidade de compreendê-la e segui-la poderão entrar na luz da quinta dimensão. Eu sou Sananda, Jesus, o Cristo, conhecido também como Leão de Judá, e venho para lhes trazer a liberdade, meus irmãos e irmãs. O perdão emana do coração, que corresponde ao chakra que se liga à minha essência. Ele é o estado mental que abre o coração, permitindo que a luz penetre na consciência. O perdão é ensinado por meio de definições e exemplos, mas poucos na Terra compreendem como é importante viver o processo de perdoar. O que os impede é o ego, a força controladora que fica entre o eu superior e a mente. O ego é semelhante a uma película ou escudo de energia que impede que o poder e a luz do eu superior penetrem na mente e nos corpos inferiores. É geralmente associado às forças da escuridão que às vezes influenciam as decisões dos homens. O ego é intimamente alinhado aos 3 corpos inferiores, o físico, o mental e o emocional, e gosta de governar esta área. E, de certa forma, um ditador, pois não gosta de competição. Costuma lançar mão de truques para manter sua posição de poder, mesmo que seus conselhos acabem provocando dor, frustração e estados mentais depressivos. Na batalha pela alma, travada atualmente na Terra, a luz do eu superior desafia a vontade que o ego tem de controlar a alma das pessoas. Atualmente, menos de 10% da população mundial está sendo submetida a testes de iniciação. Em 1997, mais 15% da população mundial será levada às arenas. No ano 2000, quase 60% da população terá despertado e estará no processo de compreender a entrada na quinta dimensão. Em 2001, toda a população da Terra terá ouvido o chamado. Assim, nos anos que virão, a importância desta mensagem será significativa para todos. Meu coração percebe muita dor e frustração entre os encarnados. Os pedidos de socorro são transmitidos todos os dias pelo reino angélico, e os domínios ascensionados trabalham incessantemente para planejar e ajudar sem fugir à orientação que diz que não podemos interferir, a menos que nos peçam. Como tantos requisitam nossa presença e aceitam nossas palavras e nossa orientação, nós ajudamos por intermédio do coração daqueles que escolhem espontaneamente trabalhar com nossa essência.
Os mensageiros da esperança e da sabedoria se erguem à frente do mundo, prontos a aceitar o karma referente às suas ações. Nos anos que virão, sua força e sua luz vão continuar ancoradas por intermédio de outras almas ligadas à luz, criando um forte escudo para o comando. Sou grato por sua força, assim como todo o comando celestial. Se não fosse por sua coragem, mensagens como esta não poderiam ser transmitidas. Avalio a dor das almas que gritam e compreendo o dilema que enfrentam. A alma está presa ao corpo, que é controlado basicamente pelo ego, fazendo com que a mente e as emoções sejam manipuladas como fantoches. O dilema é que dos 9 corpos que compõem a forma humana, os mais fracos são o mental e o emocional. São eles que o ego governa, pois estão mais próximos do físico. Hábil e capaz, o ego compreende a força e as fraquezas de cada um e está determinado a vencer a batalha e ganhar o controle. Os corpos mental e emocional têm o controle há muitas vidas por causa de dívidas kármicas que precisavam ser pagos. A iluminação, assim como os professores que fazem parte deste processo, só se revela ao discípulo quando ele consegue resgatar a maior parte das dívidas kármicas, atingindo assim uma frequência mais alta de luz. Quando isso ocorre, a mente passa a ressoar numa frequência superior, que coincide com a do comando da luz. Nesse momento, a pessoa usa a lei da atração para chamar os professores por meio da sua consciência. E os professores atendem gentilmente para dar respostas às perguntas. Neste estado mental, a pessoa está pronta para passar pelos testes de iniciação. A iluminação pode ser atingida numa só vida se o candidato estiver verdadeiramente disciplinado e motivado para a compreensão e para a sabedoria. Normalmente, o processo de iluminação dura milhares de vidas. E o tempo que geralmente leva para que a alma passe por todas as lições necessárias à sua purificação e fusão com o eu superior. Essa é a meta que todos procuram atingir. A vitória que todos veem com o olho da mente. A alma se fundindo no eu superior. Não conquistar essa vitória é a única coisa que pode manter uma pessoa isolada. Não atingir esse estado provoca dor e retarda a harmonia e a paz interiormente desejadas. Então, deixem-me repetir mais uma vez. O ego, que é o indivíduo personificado, é o escudo entre a alma e o eu superior e trabalha para governar o reino inferior, onde o indivíduo é o reino. Compreendido isso, a questão é: quem você serve? A Deus ou ao homem? Em quem você confia? Em Deus ou no diabo? Se você quer libertar o eu inferior da dor, do sofrimento e da angústia, então há apenas uma escolha: fundir-se no eu superior. Cada alma deve escolher a liberdade para que o processo comece. Mas, como sempre, a escolha é sua. Como a humanidade tem estado preocupada em resgatar as dívidas kármicas, os ensinamentos transmitidos com o propósito de iniciar o processo de iluminação têm, em geral, caído em ouvidos surdos.
observo que as palavras dos ensinamentos são basicamente analisadas pela mente. Como esse processo permite que muitos compreendam o significado dos ensinamentos, somos gratos por esse primeiro passo. Mas, sozinho, ele não basta para que se atinja a liberdade oferecida pelos ensinamentos. Esses ensinamentos devem ser experimentados com o coração, pois é insuficiente analisá-los e dissecá-los com a mente. O perdão é a chave para purificar a alma e está no centro da transformação. Permitam-me explicar, em termos de energia, por que é assim. Os universos colidem e formam um campo pulsante de energia, a força de Deus. Esse campo de energia é o sistema de suporte à vida no nível dos encarnados. O ponto de contato com esse poder é o eu superior. Esse campo de energia é intenso e irradia uma pura força feita de partículas de luz, que formam tudo o que há na criação, incluindo os 8 corpos inferiores que constituem a forma humana. Tudo o que vibra menos do que essa força de Deus, embora seja parte dessa força, é considerado como forma inferior, podendo ser descrito como contaminado, um termo usado de forma exagerada só para esclarecer esse ponto. O importante é que, para entrar em contato com o poder contido no eu superior, todas as formas inferiores de energia, como as que estão contidas nos 8 corpos inferiores, devem ser purificadas e elevadas à frequência coletiva da força de Deus. Emoções como ódio, inveja, ciúme, raiva, remorso, suspeita e até mesmo uma leve antipatia vibram em frequências mais baixas. Esses sentimentos servem para contaminar as pessoas, impedindo-as de realizar seu pleno poder e potencial. O ego, que controla o lado escuro da humanidade, deve fazer escolhas em relação a cada experiência. Lembrem-se que as forças das trevas e da luz ficam sussurrando na consciência, tentando influenciar as escolhas do ego. A diferença é que o eu superior vai dar a orientação mais elevada, que sempre exige mais força e mais disciplina para ser seguida. É mais fácil odiar, ter razão e vencer do que se humilhar diante dos inimigos e perdoar o mal que fizeram. Embora procure não julgar, observo humildemente que o ego costuma escolher a linha da menor resistência. Geralmente, o ego dá ouvidos a qualquer coisa que faça com que a pessoa se agarre aos sentimentos inferiores. Afinal, não se pode esquecer que ele só vai conseguir governar se mantiver a pessoa presa nos reinos inferiores. Estejam atentos e saibam que as forças escuras relacionadas ao ego são muito hábeis. Como o ego obedece às ordens inferiores e convence a mente a fazer o mesmo, a frequência vibracional da pessoa permanece baixa porque as vibrações são dirigidas pelo estado mental. Com a frequência baixa, a pessoa permanece no reino controlado pelo ego. A vitória é acompanhada dos altos e baixos da vida, trazendo geralmente depressão e frustração. Mesmo assim, tudo é perfeito porque foi escolhido. Quem escolhe não se ater a sentimentos inferiores e começa a se elevar acima deles,
mesmo que até então fosse mais fácil se comportar assim, permite que a frequência vibracional da alma se eleve. Isso sempre provoca uma mudança na consciência. Renunciar aos hábitos e padrões do passado é uma escolha que começa na mente. A trilha que leva à liberdade é a escolha. A liberdade começa no momento em que a pessoa escolhe controlar os corpos mental e emocional e seguir o caminho superior, em vez de seguir na direção que o ego deseja. Feita a escolha de controlar os corpos mental e emocional, em vez de deixar que tenham o controle, surge um novo mundo e a esperança floresce como lírios na primavera. E com essa decisão, que começa o processo de iniciação, momento em que a pessoa é reunida a seu velho amigo, o eu superior, que introduz silenciosamente outro modo de vida. A palavra de ordem da vida eterna e da entrada na quinta dimensão é: o ego está morto. O ego está morto. O ego está morto. O ego usa a mente e as emoções, juntamente com as tradições e hábitos arraigados, para impedir que as pessoas abandonem sentimentos, atitudes e crenças inferiores. E muitas vezes vence, porque o mecanismo de controle que emprega é o medo. Eis um teste para determinar qual das duas forças dirige a orientação interior. Quando estiver diante de novas informações, ou quando lhe pedirem para aceitar incondicionalmente alguma informação, espere um momento, respire fundo e sinta como essa nova informação ressoa interiormente. Se sentir a presença da vibração do medo, saiba que a informação foi habilmente transmitida pelas forças inferiores do ego e que seu intento é controlar a alma, mantendo-a presa no reino inferior. Tudo é vibração. Qualquer coisa que tenha a ressonância do medo, fazendo com que as decisões sejam tomadas em função dele, é apenas uma simulação habilidosa que usa o corpo mental para convencer a pessoa a ir numa determinada direção. Geralmente, a lógica é disfarçada e usada para encobrir a presença do medo. No universo de Deus, há apenas uma lei: o amor. Dessa lei vem o ser um e a unidade, não a separação e o medo. Quando você não sente essa vibração, está sendo coagido por uma hábil força a manter o estado mental e emocional do passado, que ressoa com a frequência vibracional compatível com a agenda especificada. E a lei da vibração é a lei da vibração novamente explicada. Coragem é geralmente a característica necessária para que a alma avance e se mantenha na vontade interior. Agora, permitam-me retornar ao tópico do perdão. Observe que sempre que a mente está no controle e não consegue perdoar outra pessoa pelo que ela fez, o sentimento interior é semelhante aos descritos acima: ódio, raiva ou frustração. Além disso, não perdoar evoca a noção de vitória. Estou certo? Se concorda com isso, examine esse estado mental, levando em conta as frequências vibracionais.
Se a mente habita nesses estados inferiores de consciência, a mente e o coração estão iluminados ou escuros? Os 8 corpos inferiores estão dotados de poder ou enfraquecidos? São os corpos mental e emocional que controlam a pessoa ou é a pessoa que controla os corpos mental e emocional? Para responder à última pergunta, leve em conta toda a energia mental que esse estado consome e todas as vezes que os pensamentos relativos ao incidente passam pela mente, abrindo feridas ainda maiores. Além disso, em que frequência vibracional a pessoa fica suspensa quando o coração não consegue perdoar? Mas a questão mais profunda é: o que impede que a vítima deixe passar tudo isso? Gente, queria fazer uma pausinha aí nesse ponto, porque, assim, é muito conteúdo, são muitas informações, mas eu acho que dá para a gente fazer uma abertura aqui para poder falar sobre experiências de perdoar e dificuldade de perdoar e como vocês, como nós, né, avaliamos em nós mesmos a mudança nesse conceito de perdão e nessa capacidade de perdoar. Eu acho interessante a gente colocar os nossos pontos de vista, porque a gente vai ter uma ideia mais clara de como saber se a gente está progredindo ou não, de como saber se a gente já passou por alguma fase de teste, seja de repetição de situações, de pessoas, de circunstâncias, ou algum teste de iniciação, que é quando a gente muda de fase e tudo começa a ficar mais difícil do que antes. Vamos lá. Aproveita e dá um descanso aí para suas cordas vocais, toma um copo d'água para Porque já lubrificá-las. está começando a Já está falhar. dando para perceber. Então, tem água aí, né? Tem, Tome uma aguinha. mas é por causa do frio. Uhum. Primeira coisa, novamente, a gente já se referiu a isso em outros momentos da leitura desse livro, as datas, né? Ele fala aqui sobre percentuais de pessoas que já haviam iniciado o processo de iniciação em 1996, 1997, até o ano 2000, e a gente já discutiu sobre isso, todos se recordam das opiniões com as quais concordamos naquela época, ou alguém não se lembra? Se alguém não se lembra, se manifesta para a gente refrescar, que isso é importante. Tá, então vou admitir aqui que todos nos lembramos. E segundo, a autoidentificação aqui, como sendo o que dita a mensagem, o Espírito Sananda, que conhecemos como Jesus. Há controvérsias, né? A gente pode imaginar uma canalização que vem da fonte, Jesus, e que, atravessando várias camadas, Vários emissários, né? vários emissários, várias camadas, chega até nós, né? Não nos deixemos levar pela presunção de que, o Mestre Jesus, então, se comunicou diretamente com as autoras do livro. Como muita gente imagina, que fala com Deus, que fala com Jesus, né? Mas reconheçamos a nossa pequenez e insignificância como veículos que acessam
apenas níveis muito baixos de frequência e não suportaríamos um contato mais próximo com essas fontes mais altas, como uma lâmpada doméstica jamais vai poder ser conectada diretamente com a energia que sai direto da usina. Ela vai virar pó. Tá? Então, esse é um ponto. Nós já estudamos bastante aqui sobre o ego, suas características e suas manifestações na nossa vida. Estudamos um pouquinho também sobre a nossa casa mental, habitada pelas nossas memórias, lembranças, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos e pelo ego. E a consciência, que deveria ser a dona da casa, que quase sempre está ou atordoada correndo atrás de um desses quatro, ou então dormindo. Nesse contexto de desordem mental, na qual vivemos a maior parte do tempo, influenciados que somos por tudo o que a gravidade terrestre, por tudo aquilo que as nossas sensações, as nossas imaginações e os impulsos que recebemos do meio ambiente, nós raramente estamos em estado de sintonia mais intensa com o nosso eu superior. Atingimos um estado mais próximo disso em alguns momentos, quando oramos, quando meditamos, mas quase que imediatamente após, retornamos ao estado padrão anterior. E com isso, quaisquer circunstâncias, sejam causadas por pessoas, ou por situações, ou por informações que recebemos, que contrariem a nossa forma tradicional de pensar, que ele se refere bem às tradições culturais, aos hábitos adquiridos, às nossas formações e crenças, tanto religiosas quanto pessoais. Nós temos muita dificuldade em sermos condescendentes e perdoarmos. Não apenas das situações graves de ofensas que nos atingem através de palavras ou de ações concretas, mas também tudo aquilo que contraria a nossa vontade interior, ao nosso ego, aos nossos desejos e a esse nosso senso de justiça. E com isso, somos quase que inconscientemente levados a um processo de emitirmos julgamentos mentais, condenações e até mesmo execuções, ainda que não sejam verbalizadas nem expressas em ações. Um exemplo claro disso nós estamos vivendo em todas as partes do mundo, mas em especial nesse momento aqui no Brasil, com esse momento extremamente delicado de polarização, provocado deliberadamente pela política, pelo sistema político e pelos políticos, levando a população, a maioria das massas, que não estão antenadas com aquilo que estamos falando aqui, com essa intenção objetiva de elevar a frequência vibracional dos pensamentos, a ter uma visão mais equilibrada e harmoniosa dos fatos que ocorrem ao redor, essas são arrastadas para situações que levam a discussões, a expressões de raiva, de ódio, ou em menor escala de indignação, justa ou injusta, e todos os processos informativos, em especial aqueles que são promovidos diuturnamente através dos meios de comunicação, seja pela televisão, pela grande imprensa,
seja pelas redes sociais, seja pelos aplicativos que utilizamos no nosso dia a dia, pelas emissoras de rádio, estão constantemente nos bombardeando com informações sobre acontecimentos extremamente delicados, violentos, expressões de ganância, expressões de raiva, de violência gratuita. Isso faz com que o nosso ego fique inflado e inflamado com todas essas informações e nos coloca numa condição oposta àquela que é a essencial para perdoarmos. Nos afasta do sentimento de amor. Amor por nós mesmos, amor pelo nosso próximo, amor por tudo o que existe, inclusive por aqueles que cometem atos ou que proferem palavras que visivelmente estão em desalinho com pensamentos mais elevados. E nós julgamos, consciente ou inconscientemente. Estamos sempre julgando. E quando nós nos colocamos nessa posição de julgar ou comparar, que é a ação principal do ego, nós nos afastamos do amor e do perdão. E com isso, nós provocamos uma emissão de energia de baixo teor vibratório, energias densas, pesadas, que nos colocam em conexão com tudo o que vibra na mesma frequência ao nosso redor e no universo, refletindo-se no nosso estado mental, no nosso estado emocional, físico e nas circunstâncias ao nosso redor, trazendo aborrecimentos, dificuldades, prejuízos, experiências desagradáveis, eventualmente anomalias físicas, dores, sofrimentos, doenças, nos afastando das pessoas, tornando-nos impermeáveis a qualquer manifestação de aproximação por parte daqueles que eventualmente nós julgamos que nos ofenderam. E é um exercício realmente muito, muito, muito difícil para todos nós, sem exceção. Se alguém aqui se considera com menos dificuldades neste campo, seria muito legal compartilhar com a gente, porque afinal de contas a gente não pode generalizar. Há exceções e pode ser que haja entre as pessoas presentes nesse nosso grupo. Tá? Mas é a regra, é a massa da qual fazemos parte. Estamos passinho após passinho tentando nos colocar numa condição um pouquinho melhor, mas ainda encontrando grandes dificuldades nesse campo do perdão. Eu passei por algumas experiências na minha vida recente que, embora com bastante esforço, embora com alguma resistência, talvez uma grande resistência, consegui perdoar incondicionalmente pessoas e situações que sempre, ao longo da minha existência, me causaram algum, como é que eu posso dizer, não é afastamento, mas desagrado, e de quem eu evitava até me aproximar, porque imediatamente vinha aquela sensação de comparação, de julgamento, de lembrança de episódios desagradáveis ocorridos, e tenho me esforçado bastante para replicar com maior frequência essas experiências. Não é fácil, principalmente quando se trata daqueles que são mais próximos a nós, do que
em relação aos mais distantes. Hoje eu não mais me deixo envolver nem aborrecer por situações que estão distantes de mim e sobre as quais eu não tenho a menor influência. Por exemplo, o contexto político. Eu não me abstenho de me informar, eu me mantenho antenado, mas já consigo não mais fazer nem julgamentos e nem condenações. Para muitos, isso ainda é muito difícil, né? Mas no campo pessoal, mais próximo, seja no âmbito profissional ou social, e principalmente mais próximo no campo familiar, afetivo, ainda surgem situações bastante difíceis e desafiadoras que exigem muita atenção, muito empenho para se manter o mais próximo possível dessa frequência do perdão. Eu gostaria de ouvir de vocês aqui aquilo que eventualmente tenham a dizer a respeito desse tema antes da Melissa prosseguir a leitura. Alguém mais? Alguma experiência com perdoar ou não perdoar, com as dificuldades? Pô, gente, não acredito que ninguém não tenha algo a relatar em relação a isso. Pode ter vergonha de falar, mas não é o caso da Marina. Fala, Marina. Eu sou sem vergonha. Ótimo. Olha, Zé, eu acho assim, o perdão é muito difícil, é muito, muito difícil. Mas eu só tive uma certa paz, né? Porque quando eu perdoei alguma coisa lá do passado, e quando eu sentei com a pessoa, conversei, falei tudo que estava dentro de mim, né? E aí, então, as coisas se esclareceram e existiu um perdão. Realmente, aí, neste caso, foi perdão mesmo. Agora, coisas assim do meu trabalho, que pessoas que puxaram o meu tapete, eu procuro assim, eu acho que eu não perdoei, sabe, assim, porque foram coisas que machucaram muito, né? Mas eu procuro esquecer, assim, de vez em quando vem à mente, aí eu falo, poxa vida, né, não mereci isso, mas enfim. Você já conseguiu tirar a mão da goela delas? Aquela Já, vontade de esganar? sim, já. Deu um passo importante. Eu sei que eu dei um passo importante, mas ainda quando eu lembro, ainda eu sinto que está aqui, né? Então, assim, no primeiro caso, eu sei que eu perdoei mesmo. Mas essas coisas do meu trabalho foram muito fortes, sabe? Tanto que eu pedi minha aposentadoria antes do tempo, porque ou eu pedia ou eu morria. Isso quem falou foi um médico. Ou você aposenta ou você morre, então você escolhe. Eu escolhi viver, né? Mas foram coisas que ficaram, que realmente marcaram muito. Então, assim, eu acho que como ainda eu tenho mágoa disso, então eu não perdoei, né? Então, eu considero assim. Mas, de uma maneira geral, Zé, assim, quando eu comecei a trabalhar com a desobsessão, que eu comecei a ouvir tudo aquilo, né? Depois, quando eu trabalhei em ONGs. Então, sabe, você começa a olhar a vida de uma outra forma, né? Eu falo assim, que eu sou um ET, porque não é possível. Eu olho com muita tranquilidade determinadas coisas que as pessoas não veem, não olham, né? Então eu falo, eu sou um ET, porque quando eu assisti as palestras dos arcturianos, eu me identifiquei muito, eu falei, tá aí, é daí que eu vim. Mas, enfim,
com todas as leituras que a gente tem, com todos os estudos que a gente tem tido ao longo dos anos, com as palestras que a gente assiste, você indo lá para o Chico Xavier, ouvindo tudo que o Chico falou lá em loco, eu ouvindo dele. Enfim, todo esse estudo, toda essa coisa, então eu me tornei uma pessoa melhor. Né? Então, hoje, eu sei que eu sou uma pessoa melhor, mas eu ainda não sou uma pessoa perfeita, sabe? Eu ainda não Ainda sou, bem, né? e nem você nesse... Ainda bem, nós não te suportaríamos se você já tivesse atingido esse nível. Eu me sinto muito feliz, com certeza, viu? Olha, eu fico feliz, eu chego lá e olho para minha planta, ela abriu uma flor, eu fico tão emocionada, assim, sabe? Tão agradecida, né, por ela ter aberto aquela flor para mim, porque ela é minha flor, ela abriu para mim. Então, sabe? Então, hoje eu sou uma pessoa melhor, mas eu não fui, não. Eu fui uma pessoa bem mesquinha, eu acho. Mas hoje não, hoje não. Então, assim, eu perdoei um, mas eu não perdoei o outro. Então, estou ali na média. Está no meio Era do isso. caminho. Tá bom, já Vamos falei, hein? seguir. Bel, você primeiro, a Irene depois. Não, pode ser ao contrário. Então vai, Irene, você primeiro. Boa noite a todos, né? Primeiro, porque eu cheguei um pouquinho atrasada. Eu queria falar um pouquinho com relação ao auto-perdão, né? Porque eu acho mais difícil a gente se auto-perdoar. Porque quem se responsabiliza pelas nossas ações somos nós mesmos. Agora, a gente não se responsabiliza pelas atitudes do outro, pelas escolhas que o outro faz. Então, eu acho que se posicionar de uma forma e dizer eu perdoo o outro, sei, às vezes eu fico pensando, será que a gente tem essa capacidade, essa divindade para perdoar o outro, né? E a gente não pode, como eu já falei, nos responsabilizarmos pelo que o outro fez, né? E aí, se ele fez alguma coisa que não foi boa e nos prejudicou, a gente tem que pensar que as consequências, quem irá assumir é ele e não a gente. Então, eu acho que esse perdão que a gente fala não cabe a nós, cabe a um ser supremo, a Deus, né? Que com certeza essa pessoa vai ter que assumir em algum momento as consequências do que ela fez prejudicando o próximo. Agora, o que eu acho mais difícil ainda é se auto-perdoar, né? A gente se depara com erros, com atitudes que tomamos, e que a gente reflete sobre o que fizemos e vimos, né, que, puxa vida, como é que eu pude fazer daquela forma? Por que eu não fiz de outra forma? Até vem, às vezes, um sentimento de culpa, né, que é um sentimento, assim, muito ruim, e a gente, para tirar esse sentimento que a gente tem de culpa, eu falo a gente, quer dizer, eu, né, é, eu acho que é necessário a gente se perdoar. E esse auto-perdão realmente não é fácil. Então, ultimamente, eu estou assim numa fase de procurar me perdoar, me aceitar, me permitir, procurando me conhecer melhor, e me perdoando mesmo, que é uma forma que eu estou encontrando de ficar melhor comigo mesmo, né? Mas não é fácil. Então, eu acho assim que a gente, para mim, o que fica é o auto-perdão. Esse é o mais difícil do que o perdoar o outro, né? Essa colocação que eu queria fazer, né? Muito bom, Irene, muito importante, porque realmente eu concordo com você, acho que todos concordamos. Essa essência de autoculpa que nós carregamos ao longo de milênios, né, e que ainda nos atinge diretamente, ela impacta muito a nossa vida. E só quando a gente sai do padrão da culpa
e passamos a reconhecer que todos os erros e rancores que provocamos, que sentimos, são parte de um processo natural de aprendizado e deixemos de lado o sentimento de culpa, porém, assumimos a responsabilidade, tudo bem, foi mal, danei tudo, já foi feito, não posso mudar, já falei, não posso recolher as minhas palavras, mas o que eu posso fazer para, primeiro, não repetir isso, e segundo, quando possível e necessário, reparar algum mal que isso tenha causado a outrem ou até mesmo a mim mesmo, né? Então é importante a gente focar por esse lado. Você agora, Mel? Se ninguém mais quiser falar nada, Então, está aberto ainda. Alguém mais quer mais compartilhar alguém? alguma coisa? Então vamos fazer o seguinte: você faz o teu comentário e depois eu prossigo com a leitura para dar um refresco aí para suas cordas. Pode ser? Pode. Então tá. Vamos lá. Então, duas coisas importantes que eu gostaria de colocar nesse tema. O primeiro é assim, eu era muito resistente em fazer acompanhamento psicológico, em fazer terapia, né? E devido a uma questão física mesmo, de doença, eu resolvi começar. E um dos primeiros temas que foram tratados no começo desse acompanhamento foi essa questão do perdão que eu coloquei. Eu estava num contexto que eu tinha realmente algumas coisas para pensar a respeito de perdão e compartilhar com uma pessoa estranha que não me conhece, que não conhece a minha vida, que não conhece o contexto, que não conhece as outras pessoas envolvidas. É muito difícil, tá? Mas, ao mesmo tempo, libertador. Então, quando eu resolvi falar sobre perdão na minha terapia, eu aprendi uma coisa muito importante, né? Que, acima de tudo, independente do que a gente disser ou fizer, a nossa consciência tem que estar em paz, tem que estar concordando com aquilo. Porque enquanto ela estiver questionando, é sinal que você não chegou a uma conclusão em relação àquela situação ou àquela pessoa. Então, independente do que você fizer, do que você escolher em relação ao perdão, a sua consciência tem que estar de acordo. E aí eu aprendi uma coisa muito importante, que perdoar alguém, no sentido lato da palavra, é você poder trazer um novo significado para aquela pessoa ou para aquela situação. É você poder recordar daquilo que aconteceu sem que aquilo continue te ferindo. E para isso, você não precisa reviver a situação, você não precisa conviver com a pessoa, ou naquele contexto, ou naquela situação. Só um minutinho. Sai daí. Pronto, desculpa. Então,
E você não precisa também ficar o tempo todo se cobrando pela decisão que você tomou. Então, eu vou dar 3 exemplos de como eu aprendi isso na terapia. E eu espero que, assim como foi útil para mim, vocês também possam se beneficiar com, com esse, com esse relato. A primeira é você tentar se colocar no lugar da outra pessoa e falar, não, realmente, eu errei a mão, eu podia ter sido mais, né, suave, eu podia ter conversado, eu errei e tal. Você se coloca no lugar do outro e aí você consegue entender a situação e perdoar, né? É que perdão é sempre uma palavra muito pesada, né? Mas você desculpa tudo aquilo que aconteceu. A segunda é quando você não consegue, quando você não consegue dar um novo significado para aquela situação, o que que você faz? Você tentou se colocar no lugar do outro, não conseguiu, né? Que é a primeira alternativa. Aí você tentou, por exemplo, dar um outro significado para a situação. Olha, eu acho que isso aconteceu porque eu precisava aprender tal lição e tal, mas não deu certo, eu continuo com a minha opinião e a pessoa continua com a dela. Então é a segunda circunstância. Você Não, só um instantinho. desculpa. Só um Aham. instantinho. Tem 3 minutos só, não sei porque não veio aviso nenhum até agora, mas vai interromper no meio da terceira experiência. Vamos passar para Uhum. outra sala e aí você Vamos continua. passar para outra, E que aí assim eu essa coisa retomo. aqui, tem alguém aqui querendo participar também. Ah, tá. Então, Ok, fechando essa sala e abrindo a outra. tá bom. Faltando a Mônica. Está sem áudio, Mel? A Mônica saiu no primeiro, É, antes ela de deve estar você chegando em passar. casa. E a Zezé já chegou. Então vamos lá. A terceira, Então, o eu terceiro vou retomar. aprendizado. Eu vou retomar. A segunda é a seguinte: é quando você não consegue se colocar no lugar do outro e você também não consegue dar um outro significado para a situação. Então, você continua com a sua opinião e sabe que a pessoa vai continuar com a opinião dela. Então, o que que eu aprendi? Você aprende que perdoar, você pode desculpar a pessoa nas suas orações, fazendo como é que chama aquele negócio da Benê mesmo? O Ponopono ou Não, não, a o da Benê. da Benê. Nossa, perdão. Fugiu. Não, Continua que já vem à mente. Ficou baixo, não sei por quê. Tava bom É no mesmo, primeiro, ficou baixou. baixo.
Ficou baixo o volume da tua voz. Tá no máximo aqui. Talvez alguma coisa do software. Mas tudo bem, vamos Bom, lá. Não tem como regular isso. enfim. E aí, o que acontece? Envolvimento de amor. Envolvimento de amor. Quando você não consegue, por exemplo, fazer com que a sua opinião mude, a opinião da pessoa mude, e nem ressignificar aquele contexto, você tenta, ou pelo envolvimento de amor, que é colocar aquela pessoa nas suas orações mais sinceras, né? E eu aprendi na terapia que você pode desculpar mentalmente aquela pessoa, e uma das técnicas é usando o Ho Oponopono, mas você não precisa conviver com ela. Lógico que, se acontecer a situação de, por exemplo, aquela pessoa está próxima de você e precisou da sua ajuda, você já vai estar num nível que você não vai nem negar ajuda e nem comemorar se acontece alguma coisa de ruim com essa pessoa. É nesse nível, tá? Que você aprende a desculpar, mas não precisa conviver, né? E a terceira e última é quando você consegue dar um outro significado para aquele contexto, para aquela pessoa, para aquela condição, do tipo, por exemplo, naquele momento, naquela época, aquela pessoa fez o melhor que ela sabia, o melhor que ela podia, o que estava ao alcance dela, dadas as circunstâncias, e eu também. E aí você consegue dar um outro significado e elevar a sua frequência vibratória cada vez que você se lembra, porque vai ficando cada vez mais suave, né? Você consegue transformar aquilo numa experiência positiva, numa experiência de aprendizado. E aí, eu digo para vocês o seguinte, que como eu ainda não estou nesse grau de evolução, de conseguir ressignificar todas as situações, recentemente, né, no final do ano passado, eu passei por uma situação difícil, absurda, no meu trabalho, de estar sendo acusada injustamente, quer dizer, injustamente entre aspas, né? Porque deve ser coisa de outras vidas. Injustamente de um negócio que, perdão, que não tinha como justificar e nem provar as acusações contra mim no meu trabalho. Então, só para vocês terem uma ideia, era tipo que eu tinha tirado licença médica de 3 meses, só que eu estava com presença em todos os dias desses 3 meses na minha folha de ponto. E isso foi parar na mídia, foi parar na Secretaria de Saúde, foi assim, pegou uma proporção absurda. E eu fui chamada no Conselho Municipal de Saúde para me explicar por que eu mesma estava indo trabalhar enquanto eu estava de licença médica, sendo que eu não levei nenhum atestado na medicina do trabalho, sendo que eu marquei o meu ponto todos os dias e que todos os meus pacientes estavam sendo atendidos regularmente. Então, diante disso, apesar de saber
quem foram as pessoas que me prejudicaram, por que elas fizeram isso, qual era o objetivo, qual era a intenção sinistra por trás dessa atitude. Mesmo assim, eu fui acusada. E aí, graças a Deus, a população me defendeu, eu não precisei falar um A. A população me defendeu e colocou todas as provas que eu precisava para dizer que eu era inocente e que as acusações eram infundadas. Conclusão e moral da história. O caso foi engavetado por falta de provas contra mim. Mas a principal pessoa que me prejudicou veio recentemente no meu trabalho atual, porque eu fui transferida de onde eu estava, veio no meu trabalho atual me cumprimentar e dizer que, graças a ela, eu tinha conseguido uma excelente transferência. Que, graças a ela, eu não podia reclamar das condições que eu estava agora. E que, por conta dela, eu estava recebendo esse mérito sem merecer. Então, o que eu fiz? O mesmo que eu já disse anteriormente para vocês numa outra situação de trabalho que eu passei. Eu acreditei na pessoa e em todos esses absurdos que essa pessoa me falou e estou tentando transformar uma pessoa que quer me ver amordaçada, crucificada, executada, num amigo. Por mais falso que isso possa parecer. Porque no meu íntimo, a minha consciência está tranquila, eu não fiz nada de errado, eu compareci todos os dias, apesar de todas as acusações que ele fez. Mas ele acha que eu não sei. E está tentando dizer que ele me salvou dos outros. Então eu estou fingindo que eu estou acreditando, e dessa forma ele está se revelando uma pessoa dócil, uma pessoa gentil, que demonstra gostar de mim e que não vai tentar me prejudicar de novo. Então, se isso não for ressignificar o contexto, eu, sinceramente, tenho que pedir ajuda de vocês, universitários, porque eu não sei o que fazer. Eu estou só acolhendo essa personalidade que essa pessoa criou agora para se aproximar de mim. Bom, não foi a primeira, esperemos que seja a última, né? Mas reincidências sempre indicam que, de alguma maneira, temos ainda algo a aprender com aquelas situações. Gente, vamos dar continuidade, que nós temos só mais 20 minutinhos aqui. Vamos ver se eu consigo terminar a leitura desse capítulo, e aí, eventuais comentários, a gente deixa para a próxima aula. Perdoar nada mais é do que deixar passar. A frase do começo do livro, a frase de apoio, é do Gerald Jampolsky, num livro que chama exatamente isso. Love is letting go of fear. Amor é deixar o medo passar. Essa situação oculta um primeiro grande paradoxo.
A pessoa que age mal contra outra pessoa é considerada pela vítima como uma alma de qualidade menor. Mas nem sempre isso é verdade, pois tudo acontece na vida por dois motivos: dívidas kármicas e destinos dármicos. Olha aí as respostas, Mel. Os destinos dármicos incluem os testes de iniciação. Além disso, quando a mente e o ego estão com o controle, há a tendência para julgar mal as pessoas, mesmo que não tenham intenção de agir mal. Podem então surgir situações que trazem outros testes de iniciação, ou seja, se nós não aprendemos, não passamos naquela prova, vamos ter que fazê-la novamente. Epa, acho que é um rabo que está causando interferências aqui. Pronto. Rabo já se foi. Foi um rabo preto que passou na frente da câmera aí. Podem, então, surgir situações que trazem outros testes de iniciação que são sempre orquestrados pelo eu superior dos envolvidos. Assim, a qualquer momento pode ocorrer uma situação que coloque a pessoa numa arena para o próprio avanço e aprendizado. Essa é a verdade. Como todas as almas devem ser fortalecidas na trilha da iniciação, é razoável concluir que todas devem ser testadas. Geralmente, os testes chegam por meio de quem é a pessoa menos suspeita, pois isso torna as lições ainda mais difíceis. Nós estamos rindo, eu e a Melissa, porque a gente conhece bem esse episódio todo. Há uma norma para esse nível de iniciação. Você pode saber que nível de mestria espiritual atingiu pelo nível do teste ou do oponente que tiver que enfrentar. Ou seja, quanto mais dura é a prova, isso significa que estamos melhor preparados. Uma prova de final de ano do ciclo fundamental é muito mais fácil do que uma prova de um vestibular de uma medicina da USP ou de um colégio de alto nível. E assim é a vida, cada vez vai ficando mais difícil. Espera aí um pouquinho, Mel, deixa eu concluir essa leitura aí e eu passo para você. A conclusão lógica é que quanto maior o teste, maior o mérito de quem é testado, pois o teste é um correlato direto do nível de mestria da alma. Então, dessa perspectiva, seu mais odiado inimigo ou oponente é o seu maior amigo? Será que essa pessoa foi colocada em sua vida para ser seu maior professor? Para lhe ensinar as lições que ainda não aprendeu? Pense nisso. Se concordar que seu inimigo condiz com essa descrição, isso torna sua alma menor, maior ou igual à sua? Os testes nunca são o que parecem ser na superfície. Os testes não são o relatório, as manias do patrão, a briga com o namorado ou as calúnias feitas pelos outros. Os testes são de natureza mais alta e envolvem sempre a mestria em leis universais. Afinal, cada iniciado veio à Terra para atingir essa mestria. As atividades com que a pessoa se envolve são parte da ilusão, ou do Maya, como se diz no Oriente. Por exemplo, num casamento que se acaba, o verdadeiro teste pode ser medir a capacidade da pessoa ser amor incondicional em meio à adversidade. Ou, para alguém que já passou por isso, o teste pode ter relação com o equilíbrio das características masculinas e femininas. Tudo depende dos aspectos em que a alma precisa crescer.
As fraquezas percebidas no interior da alma determinam as lições. Os padrões interiores mais fracos determinam a arena em que será colocada a pessoa. A arena, situação, fornece a oportunidade de fortalecer a parte fraca da personalidade. Se a pessoa tem predominância de energia feminina e não é lutadora, então é provável que o teste exija dela um comportamento assertivo, para que se alinhe com as energias interiores masculinas e equilibre melhor os campos interiores de energia. Se a pessoa não aceita o desafio porque está muito habituada aos padrões de energia feminina, então, com certeza, vai enfrentar novamente o teste. Isso é necessário porque cada teste está ligado a uma determinada frequência vibracional e deve ser enfrentado antes que a alma atinja um nível superior de vibração. Esse padrão e o teste vai se repetir até que as lições sejam aprendidas. Só que o teste aparece sempre com um novo rosto, e cada nova situação traz lições 10 vezes mais exageradas, oferecendo à pessoa oportunidades maiores ainda de praticar e aprender. Quando a pessoa realmente aprende as lições e passa a se comportar num nível superior, a alma irradia essa frequência superior de luz e, graças à lei da vibração, nunca mais terá que passar por esses testes. Quando a frequência vibracional aumenta, a alma fica livre para enfrentar os testes de natureza superior que residem no novo nível de frequência que ela atingiu, como nos videogames. Cada fase é mais difícil que a anterior. Assim, pense nos que agiram mal com você. Se suas ações serviram para elevar sua alma a um nível superior, eles estão entre os que vieram para servi-lo ou para prejudicá-lo. Quem perdoa o outro pelas ilusões, por mais intensas que pareçam, e penetra em si mesmo para assimilar as lições dos testes, alcança muito mais depressa a direção da luz. A entrada na quinta dimensão está, então, quase garantida. Só você pode se prejudicar, caro filho da luz. Nenhuma ação alheia pode prejudicá-lo, a menos que você abandone o seu poder. Ultrapassando todas as limitações e elevando-se acima da ilusão, não mais desperdiçará poder e a luz vai protegê-lo e servi-lo. Essa é a minha promessa. Essa explicação lhes deu outro ponto de vista a respeito da importância de perdoar? E, finalmente, um segundo paradoxo. Há um segundo grande paradoxo. As vítimas que se agarram à raiva e afirmam com afetação que não podem perdoar e por isso acreditam estar vencendo, estão, na verdade, perdendo. Quem as magoou ainda controla o nível vibracional de sua alma, mantendo-a em baixos estados vibracionais. Desculpem. Só não consegue perdoar quem tem a alma dominada pelo outro, que a faz vibrar num nível inferior. E, agarrada a esse estado mental inferior, a pessoa não consegue ver por causa da ilusão, perpetuando este domínio. Assim, enquanto a vítima permitir, sua alma continuará escravizada por aquele que agiu mal. É claro que isso agrada imensamente o ego. Como é simples a solução
caros filhos da luz. Como é difícil atingi-la quando se é fantoche do ego. Deixem tudo passar. Quando renuncia às vontades do ego e não permite que os atos dos outros aprisionem sua alma, a pessoa passa a um estado superior de consciência e liberdade, nunca antes experimentado. Quando experimenta o perdão, um sentimento mais leve e feliz invade a consciência e a mente se abre a novas ideias. A mudança de consciência enche de novas esperanças o coração e a alma. A capacidade que o coração tem para a caridade é então ativada. Surge uma fé mais forte. Tudo está garantido. O perdão, então, é a chave para compreender e experimentar os três antigos mistérios: fé, esperança e caridade. Por isso eu digo, renunciem ao ódio e à raiva e agradeçam pelas lições e oportunidades de elevar à luz a frequência vibracional da alma. Sem tal experiência, vocês nunca se autorrealizariam. Assim, amem seu oponente por transformá-los nos mestres que hoje são. Veja em seu maior inimigo o seu melhor amigo e alegrem-se por lhes terem sido enviados professores tão poderosos, pois eles o levarão ao Senhor. Adonai, caros irmãos e irmãs da luz, eu sou Sananda, enviado por meu Pai para mais uma vez livrá-los da escuridão. Ouçam minhas palavras com o coração, permitam que minha essência penetre em sua mente e verão a luz em toda parte. Kadosh, 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 Adonai Tzedbaio. Vão em paz. Eu não vou ler o resumo para dar tempo aqui da gente fazer mais alguns eventuais comentários, mas acho que isso complementa, né? O texto veio assim diretamente em continuidade ao que a Melissa estava expressando. E serve igualmente para todos nós. O maior beneficiário do perdão não é aquele que é perdoado, mas aquele que perdoa. Porque rompe as amarras que o ligam à ofensa, ao ofensor, ao mal que foi causado, e elimina aquele terrível processo do ressentimento, de ficar, cada vez que a memória ou a lembrança vem com aquele episódio ou aquela pessoa, a sensação volta, o sentimento aflora, e a gente tem a mesma terrível sensação que tivemos no momento em que aquilo ocorreu, ou às vezes até amplificado, porque a memória é sempre mentirosa e sempre traz o cenário configurado conforme o molde do ego, que está julgando e comparando. Perdoar não é uma questão de ser bom, é uma condição de se tornar melhor para si próprio e se livrar das amarras, daquelas lições repetitivas que nos cansam, nos exaurem, tiram da gente uma enorme energia e nos impedem de sermos felizes e de vermos as pessoas com a sua real beleza. Todas elas, mesmo e talvez até principalmente aquelas que mais nos causaram dissabores, aborrecimentos, dores, males, porque essas são as maiores mestras da nossa vida. Deixo a palavra aí para quem quiser complementar antes de a gente fazer o encerramento. Temos 6 minutinhos ainda.
Ninguém quer falar mais nada? Só você, Mel? Você está com a mãozinha levantada aí? Mel? Então, eu só queria finalizar dizendo o seguinte, que esses 3 contextos que eu coloquei sobre perdão e a maneira como a gente pode conseguir compreender e perdoar, elas não são fáceis, tá? Eu aprendi isso na terapia, tenho tentado colocar em prática, tá? E mesmo assim, quando a gente resolve praticar, né, a lição aparece. Então, eu não vou dizer para vocês que está sendo fácil, né? Mas, minimamente, eu diria o seguinte, que eu já li diversas vezes, e vocês também já devem ter lido, que o perdão é um ato de inteligência, porque liberta a gente da outra pessoa e liberta do contexto que faz a gente reviver como se fosse o presente aquela mesma situação. Então, O ressentir, né? exatamente. Então, se a gente levar em consideração que nós estamos numa escola de inúmeros aprendizados a todo momento, eu diria o seguinte, que por mais difícil que seja, vale a pena a gente tentar enxergar o perdão como um ato de inteligência, porque fica mais fácil de a gente admitir que existe realmente um aprendizado escondido na situação. Perfeito. Eu estou me lembrando, só para concluir, um amigo querido, você conhece, aliás, muitos de vocês talvez devem conhecer, o Rui Takeda. Ele tem usado uma expressão que me chamou muito a atenção. Quando alguém provoca alguma reação de raiva nele, ele fica com raiva não da pessoa, mas dele mesmo por se ter permitido sentir raiva. Poxa, eu já aprendi o suficiente para não precisar mais passar por isso. Por que eu estou me permitindo ser atingido? E aí muda o estado emocional e o estado mental. Uhum. Gente, 2 Então, esse minutinhos para tipo de encerrar. alerta, esse tipo de consciência é que a gente tem que deixar em mente sempre, né? Por que que nós nos permitimos coisas que a gente já sabe na teoria e que a gente já testou na prática mais de uma vez. Então, é colocar em prática mesmo o horário vigiar. A gente está vigiando situações que a gente já passou e que, conscientemente, a gente não precisaria passar de novo. Isso aí. Gente, vamos encerrando por aqui. Temos 1 minutinho só para a gente fazer a nossa prece de encerramento. Claro que esse tema ele é praticamente inesgotável, né? Nós poderíamos ficar aqui um ano inteiro fazendo aulas só sobre o perdão e ainda assim teríamos muito a aprender. Mas mais importante que isso é a gente se empenhar em praticar um pouquinho de cada vez aquilo que a gente está aprendendo. Sugiro que cada um releia esse texto mais uma vez, pelo menos, para fixar mais profundamente essas informações e vamos seguindo adiante aí nas nossas lições repetidas, né? Nos esforçando para que elas não ocorram novamente.
e vamos agradecer aquela que é o símbolo do amor maior para todos nós, nossa querida Mãe Maria, a quem dirigimos a nossa gratidão por estar sempre velando por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, aprendizes, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Valeu, gente, muito bom esse nosso reinício de aulas. Beijo no coração de todos. Estejam em paz e uma ótima semana. Boa semana, pessoal. Boa semana.